enfrentadas pelos seres humanos, especialmente em razão do avanço da tecnologia da informação e da bioengenharia. Assim é que hoje busca-se proteção contra as manipulações genéticas antevistas por Aldous Huxley em seu livro O Admirável Mundo Novo, escrito em 1930, as quais permitem, por exemplo, criar clones humanos e de animais, e, em tese até mesmo, seja-me permitido o argumento ad terrorem, centauros, minotauros e sátiros, além de outros seres fantásticos imaginados pela mitologia grega, ou contra a invasão da privacidade, a massificação e o totalitarismo prenunciados por George Orwell em sua obra 1984, escrita em 1948, ou ainda contra a anônima e tentacular burocracia estatal e privada prevista por Franz Kafka em seu romance O Processo, escrito em 1915. Pidivene acima para empregar um argumento à primeira vista ad terrorem, mas o fato é que a Lei Federal Suíça, datada de 18 de dezembro de 1988, que disciplina a reprodução humana assistida, proíbe expressamente, seu artigo 35.1, a criação de clones, quimeras ou híbridos, vedação reproduzida e ampliada no projeto de lei daquele país sobre a pesquisa com células embrionárias, atualmente em discussão no Parlamento. Trata-se, com efeito, de uma possibilidade real. Ainda recentemente, a imprensa deu conta de que na Universidade de Newcastle, nos Estados Unidos, pesquisadores lograram fundir material genético humano com células de bovinos, resultando num embrião híbrido, Cytoplasmatic Hybrid, alegadamente com o objetivo de desenvolver novas células-tronco para o tratamento de doenças degenerativas. O quinto tópico diz respeito à bioética e direitos humanos no plano internacional. Os enormes avanços logrados pela ciência no campo da genética e da biotecnologia nas últimas décadas despertaram a preocupação da comunidade internacional, que entendeu ser necessário, sem prejuízo da liberdade de pesquisa, estabelecer balizas éticas e jurídicas de âmbito universal quanto aos seus fins, resultados e procedimentos. Nesse sentido, a 33ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, aprovou em 19 de outubro de 2005, por unanimidade, após intensos debates, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que pretende constituir um marco inspirador de políticas, leis, padrões éticos no setor para os 191 países membros da ONU. A minuta do documento foi redigida pelo Comitê Internacional de Bioética da Unesco, estabelecido em 1993, o qual é integrado por 36 especialistas independentes que examinam as consequências éticas das atividades científicas, em especial no âmbito da proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. Essa declaração invoca como fundamentos, além de outros textos normativos de abrangência internacional e regional, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, de 1997, a Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Humanos, de 2003, a Declaração sobre as Responsabilidades das Gerações Presentes para com as Gerações Futuras, de 1997, a Declaração de Helsinki, da Associação Médica Mundial, sobre princípios éticos para a pesquisa biomédica envolvendo sujeitos humanos, de 1964, emendada em 1975, 1989, 1993, 96, 2000 e 2002, as diretrizes éticas internacionais para as pesquisas biomédicas envolvendo seres humanos do Conselho para as Organizações Internacionais de Ciências Médicas, 1982, emendados em 93 e 2002, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, e a Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina do Conselho da Europa, de 1997. A Declaração Universal do Genoma Humano e Direitos Humanos, um dos documentos mais avançados no gênero, é especialmente enfática no tocante ao respeito que deve merecer o genoma humano, definido, entre aspas, como patrimônio da humanidade.
por constituir, entre aspas, a base da unidade fundamental de todos os membros da família humana, bem como de sua inerente dignidade e diversidade. Artigo 1º. Por isso, assinala o documento, a pesquisa e o tratamento ou o diagnóstico que afetem o genoma humano devem ser realizados apenas após a avaliação rigorosa e prévia dos riscos e benefícios neles implicados, em conformidade com quaisquer outras exigências da legislação nacional, fecho aspas. Os valores e princípios da Declaração sobre o Genoma Humano e da Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina do Conselho da Europa foram expressamente incorporadas pela Declaração Ibero-Americana sobre Ética e Genética de 1996, elaborada em Manzanillo e revisada em Buenos Aires, de 66, elaborada em Manzanillo, ou Manzanillo, e revisada em Buenos Aires 2 anos depois, que contou com a participação de representantes do Brasil, cujo texto enfatiza, entre aspas, que o desenvolvimento científico e tecnológico no campo da genética humana deve ser feito levando em consideração o respeito à dignidade, à identidade, à integridade humanas e aos direitos humanos reafirmados nos documentos jurídicos internacionais. Do preâmbulo da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, da Unesco, consta que ela deriva, entre aspas, da capacidade única dos seres humanos de refletir sobre a própria existência e sobre o seu meio ambiente, bem como de especular sobre os rápidos avanços da ciência e na ciência e na tecnologia que progressivamente afetam a nossa compreensão da vida e a vida em si, resultando em uma forte exigência de uma resposta global para as implicações éticas de tais desenvolvimento. Os signatários do documento reconhecem ainda que em suas considerações exordiais, que questões éticas suscitadas pelos rápidos avanços na ciência e suas aplicações devem ser examinadas com devido respeito à dignidade da pessoa humana e no cumprimento e respeito universais pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Por essas razões, entendem ser necessário e oportuno que a comunidade internacional declare os princípios universais que proporcionarão uma base para a resposta da humanidade aos sempre crescentes dilemas e controvérsias que a ciência e a tecnologia apresentam à espécie humana e ao meio ambiente. Dentre os objetivos listados no artigo 2º desse diploma internacional, cumpre ressaltar aquele estabelecido em seu item 4, qual seja, entre aspas, reconhecer a importância da liberdade de pesquisa científica e os benefícios resultantes dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos, evidenciando ao mesmo tempo a necessidade de que tais pesquisas ocorram conforme os princípios éticos dispostos nessa declaração e respeitem a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Por outro lado, dos vários princípios arrolados na declaração, merece especial destaque os mencionados nos artigos 3 e 4. O primeiro assenta que a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser respeitados em sua totalidade, afirmando ainda que os interesses e o bem-estar do indivíduo devem ter prioridade sobre o interesse exclusivo da ciência ou da sociedade. Já o segundo, que incorpora os fundamentos da tradicional ética hipocrática, consigna que os benefícios diretos e indiretos a pacientes, sujeitos de pesquisa e outros indivíduos afetados devem ser maximizados e qualquer dano possível a tais indivíduos deve ser minimizado quando se trate da aplicação e avanço do conhecimento científico, das práticas médicas e tecnologias associadas. Visando a dar concreção aos valores e princípios que integram a declaração, o artigo 22A consigna o seguinte: os Estados devem tomar todas as medidas adequadas de caráter legislativo, administrativo ou de qualquer outra natureza. E aqui incluem-se, evidentemente, as de caráter judicial, de modo a implementar os princípios estabelecidos na presente declaração em conformidade com o direito internacional e com os direitos humanos. O Brasil, pois,
como membro da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e signatário da declaração elaborada sob seus auspícios, está obrigado a dar concreção a seus preceitos no âmbito dos 3 poderes que integram a sua estrutura estatal, sob pena de negar consequência jurídica à manifestação de vontade formal e solene que exteriorizou no âmbito internacional. Em outras palavras, a produção legislativa, a atividade administrativa e a prestação jurisdicional no campo da genética e da biotecnologia em nosso país devem amoldar-se aos princípios e regras estabelecidos naquele texto jurídico internacional, sobretudo quanto ao respeito à dignidade da pessoa humana e aos direitos e garantias fundamentais, valores de resto acolhidos com prodigalidade pela Constituição de 1988. Meu 6º tópico diz respeito a considerações sobre o início e a proteção da vida. Múltiplas posições podem ser assumidas no tocante ao exato momento em que se inicia a vida, dependendo das convicções filosóficas, religiosas ou científicas daqueles que se debruçam sobre a questão. Para os materialistas, a vida resume-se a um fato da natureza, experimentalmente verificável, ao passo que para a maioria dos crentes ela representa um dom divino transmitido aos seres humanos no momento da concepção. Talvez não seja o judiciário foro adequado para debater esse tormentoso tema, visto não estar aparelhado e nem vocacionado para entreter discussões que, no fundo, têm um caráter eminentemente metafísico, com relação às quais as instituições acadêmicas e as escolas de teologia, com certeza, encontram-se melhor preparadas. No campo da ciência, alguns entendem que a vida começa apenas no momento da implantação do embrião no útero materno, ou seja, depois do 7º ou 6º dia da concepção, constituindo antes desse momento um mero aglomerado de células da espécie biológica humana. Já outros acreditam que o embrião somente se transforma numa pessoa a partir do 14º dia. É que até então não se poderia falar em um indivíduo humano propriamente dito, pois existe a possibilidade de que o indivíduo se converta em 2 ou mais, ou de que 2 ou mais indivíduos se convertam em 1. Outros sustentam ainda que o embrião somente adquire subjetividade no momento em que é formado o sistema nervoso central, permitindo a percepção do prazer e da dor, ou quando se estrutura o córtex cerebral, epicentro da racionalidade. Esses últimos defendem a tese do paralelismo entre a morte cerebral e a vida cerebral como marcos cruciais da existência humana. A convicção pessoal acerca do início da vida, ademais, pode variar em função da perspectiva gnoseológica adotada pelo observador, que chega a conclusões distintas dependendo da ótica que adote com relação ao fenômeno. Sincrônica se o compreende como um conjunto de fatos coincidentes no tempo. Diacrônica se o considera em sua evolução temporal. O começo da existência humana pode também ser estudado sob o prisma de lógicas distintas, baseadas quer no raciocínio analítico, quer no dialético. Essas duas lógicas, historicamente, trilharam caminhos paralelos e, como regra, contrapostos. Na analítica, predomina o exame das proposições e o sistema silogístico de argumentação, ao passo que, na dialética, busca-se a grande síntese a partir do jogo dos opostos, em constante evolução. Dialéticos e analíticos, em geral, não se entendem, pois empregam linguagens com sintaxes diferentes. A dialética tem origem em Heráclito e Platão, a analítica em Parmênides e Aristóteles. A primeira foi cultivada por Plotino, Próclo, em grande parte por Santo Agostinho na Antiguidade. No período medieval, Johannes Scotus Eurígena e a escola de Chartres, bem como outros filósofos neoplatônicos, debruçaram-se sobre ela. Viu-se estudada no Renascimento por Nicolaus Cusanus, Ficino e Giordano Bruno. Na modernidade foi empregada por Spinoza, Schelling, Hegel e Marx, dentre outros. Lamarck e Darwin e quase todos os grandes biólogos contemporâneos
como Richard Dawkins e Stephen Jay Gould, adotaram-na igualmente como substrato metodológico. Inclusive os renomados físicos da atualidade, a exemplo de Stephen Hawking, com suas teses sobre os buracos negros e a teoria do Big Bang, podem ser considerados neoplatônicos. Já a lógica analítica foi, na Idade Média, desenvolvida por Alberto Magno, São Tomás de Aquino, Duns Scotus, Guilherme de Ockham, passando na Era Moderna por Descartes, Leibniz, Kant, Frege, Wittgenstein. O raciocínio analítico ganhou espaço, predominando na lógica, matemática e física contemporâneas, disciplinas que se fizeram credoras das ideias de Galileu, Copérnico, Newton e Einstein. No plano puramente jurídico positivo, há fortes razões para adotar-se a tese de que a vida tem início a partir da concepção. Dentre outros, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, o denominado Pacto de São José da Costa Rica, aprovado em 22 de novembro de 1969 e ratificado pelo Brasil em 25 de setembro de 2005, ingressou no ordenamento legal pátrio grifo, não como simples lei ordinária, mas como regra de caráter supralegal ou até mesmo como norma dotada de dignidade constitucional, segundo o recente entendimento expressado por magistrados dessa Suprema Corte. De fato, em notável voto proferido na sessão de 12 de março do corrente, no HC 87.585 de Tocantins, o ministro Celso de Mello defendeu com brilhantismo que lhe é peculiar o status constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos. E, em não menos substancioso voto, o ministro Gilmar Mendes, no RE 466343 de São Paulo, de relatoria do ministro César Peluso, cujo julgamento ainda não foi concluído, sufragou a tese de que os tratados nesse campo teriam estrutura de direito supralegal, ou seja, estariam hierarquicamente acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição. Tudo indica, pelas manifestações exteriorizadas por vários ministros ao longo daqueles julgamentos, que o STF caminha no sentido de ampliar o valor que vinha conferindo aos textos internacionais relativos ao tema, atribuindo-lhes uma classificação, no mínimo, superior às normas que integram a legislação comum. A se levar às últimas consequências tal raciocínio, qual seja o da prevalência dos tratados internacionais de direitos humanos sobre as leis ordinárias, não há como deixar de concluir com cessa vênia que a vida, do ponto de vista estritamente legal, começa na concepção, ou seja, a partir do encontro do espermatozoide com o óvulo. Isso porque o artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos, sem cuidar da implantação ou não do ócito fecundado em um útero humano, até porque a época de sua aprovação não se cogitava ainda da técnica da fertilização extracorpórea, estabelece tout court o seguinte: toda pessoa tem direito que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, grifo, desde a concepção. Ainda que se queira relativizar a força desse comando em face da expressão, entre aspas, em geral, nele abrigada, tal locução não afasta a ideia de que, para os efeitos legais, a vida começa na concepção, iniciada quer in vitro, quer in útero, podendo a lei do Estado signatário da Convenção deixar eventualmente de protegê-la em situações excepcionais, caso outros valores estejam em jogo. Um exemplo típico consiste na exclusão da antijuridicidade do chamado aborto necessário, contemplada essa exclusão de antijuridicidade no artigo 128.1 do Código Penal Brasileiro, que corresponde àquele praticado por médico quando não há, entre aspas, outro meio de salvar a vida da gestante. Daí segue-se, a meu ver, que esse conceito jurídico, aplicado num tratado internacional de direitos humanos, regularmente subscrito e ratificado pelo país, a saber, de que a vida humana começa na concepção, não é abalado data vênia pelo raciocínio arrimado fundamentalmente no Código Civil, segundo o qual a legislação pátria somente ampararia o nascituro, isto é, o ser aninhado no útero materno, garantindo-lhe a proteção do Estado antes mesmo do nascimento.